Você já viveu uma situação tão injusta, tão dolorosa, que se perguntou: Deus, por que isso aconteceu comigo? Já teve a sensação de que estava caminhando para algo bom e de repente tudo desabou? Se sim, esta mensagem vai falar profundamente com você, porque foi exatamente o que José enfrentou. Depois de receber os sonhos de Deus, José não encontrou aplausos, apoio ou compreensão. Pelo contrário, quanto mais Deus revelava seu propósito, mais seus irmãos alimentavam ódio e inveja contra ele. E isso nos lembra de uma verdade espiritual poderosa. Nem sempre a oposição surge quando você está distante da promessa, mas sim quando você começa a se aproximar dela. Os irmãos de José foram cuidar do rebanho longe de casa, e Jacó enviou José para ver como eles estavam. José foi obediente. Ele saiu em paz, acreditando que estava indo cumprir a vontade do pai. Mas às vezes é justamente enquanto obedecemos que entramos nos cenários mais difíceis da nossa história. A obediência não nos isenta de provações. Muitas vezes é ela que nos conduz até elas. Quando seus irmãos viram José de longe, antes mesmo que ele chegasse perto, eles já decidiram: lá vem o sonhador. Vamos acabar com ele e ver no que vão dar os seus sonhos. Perceba a profundidade disso. Eles não estavam atacando José por algo que ele fez, mas por aquilo que Deus havia colocado dentro dele. A luta não era natural, era espiritual. E até hoje é assim. Muitas das batalhas que você enfrenta não são contra quem você é agora, mas contra quem você está se tornando em Deus. O inimigo não luta contra o seu passado, ele luta contra o seu futuro. Rúben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que não o matassem, mas que o lançassem em um poço, pois ele tinha a intenção de salvá-lo depois. Isso nos mostra que mesmo quando o mal se levanta, Deus sempre coloca limites. A inveja queria matar José, mas a mão de Deus não permitiu. E até na maior injustiça, Deus já está trabalhando nos bastidores para preservar o seu plano. Quando José chegou, a primeira coisa que fizeram foi arrancar a túnica colorida que seu pai lhe deu. Antes de ferirem sua vida, eles tentaram tirar sua identidade. Isso é profundamente espiritual. O inimigo sabe que se ele roubar sua identidade, ele enfraquece a sua caminhada. Quando o diabo quer te paralisar, ele ataca quem você é em Deus, não apenas o que você tem. Eles o jogaram num poço vazio, um lugar escuro, frio e silencioso. De filho amado a rejeitado. De filho querido a alguém descartado. E talvez você conheça esse lugar. O lugar onde você pensa: eu não esperava por isso. Eu não merecia isso. Como isso pode estar acontecendo comigo? O poço não faz sentido, até que você entende que o poço não é o fim, é o início de um processo. Enquanto José estava lá, no fundo do poço, seus irmãos se assentaram para comer. Quem te fere nem sempre se arrepende. Quem te trai nem sempre chora. Quem te machuca nem sempre reconhece a dor que causou. Não espere que todos sintam a sua dor, porque alguns nunca sentirão. Mas Deus viu, Deus ouviu, e Deus registrou cada detalhe. Então, uma caravana de ismaelitas se aproximou, e Judá teve a ideia de vendê-lo como escravo. E assim fizeram. José foi traído, vendido e levado para o Egito. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. José não foi entregue ao Egito. Ele foi enviado ao Egito. A venda parecia o fim do sonho, mas era, na verdade, o caminho para o seu cumprimento. Porque Deus é especialista em transformar aquilo que foi usado para te ferir em um caminho para te elevar. E aqui existe uma conexão profética poderosa. José foi traído e vendido por moedas, assim como Jesus seria vendido mais tarde. O amado do Pai, rejeitado pelos seus, para que um propósito muito maior fosse cumprido. José é uma sombra profética de Cristo, nos mostrando que Deus transforma a rejeição em redenção. Os irmãos mancharam a túnica com sangue e enganaram Jacó, fazendo-o acreditar que José estava morto. Eles tentaram encerrar a história de José com uma mentira. Mas anote isso: um destino dado por Deus não pode ser enterrado. O homem viu o fim, mas Deus estava vendo o início. Talvez hoje você esteja passando por algo que não entende. Uma perda, uma mudança, uma traição, uma porta que se fechou. E tudo dentro de você pergunta: por quê? Mas um dia, assim como José, você vai olhar para trás e dizer: se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria chegado onde Deus queria me levar. José precisava chegar ao Egito, não como um visitante, mas como alguém que seria forjado, treinado e preparado para o seu propósito. E você também está sendo preparado. Às vezes, Deus te afasta de certas pessoas para te aproximar do teu chamado.
Às vezes, Ele permite o poço para te ensinar a dependência total nele. Às vezes, Ele permite a venda para te levar ao lugar da promessa. O poço não te define. A traição não te limita. A injustiça não te para. O que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Declare isso agora nos comentários como um ato profético sobre a sua vida. O que Deus tem para mim, ninguém pode impedir. E se esta palavra tocou o seu coração, inscreva-se aqui no canal Bíblia Sagrada Relatos. Aqui, você encontrará mensagens que fortalecem a sua fé, renovam a sua esperança e te lembram que Deus está escrevendo uma história muito maior do que a dor deste momento. Porque assim como José, você não foi esquecido. Você está sendo preparado. Obrigado por assistir e até a próxima.